Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aí seja qual for o horário que vocês tiverem disponibilidade para assistir essa aula. A gente está dando início à nossa aula de número 14, né? E o tema da nossa aula vai ser a descrição dos níveis da competência 4, né? Ao longo do tempo dessas aulas, a gente está falando de alguns termos importantes na avaliação da competência 4, certo? E hoje a gente vai falar sobre a descrição dos níveis da competência 4, certinho? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. O objetivo dessa aula, né, é explanar o roteiro para a aplicação da grade específica da competência 4 e fazer a descrição dos níveis da competência 4, né? E aí, dentro do roteiro para a aplicação das grades específicas da competência 4, existem algumas ressalvas que são importantes para que vocês estejam cientes de quando forem avaliados, certo? Então, dentro disso, a gente tem que entender que a gente vai ver, né, a gradação dos níveis, né, da competência 4. E a gente tem que entender que existem características que vão estar presentes, né, em um nível e outras características vão estar presentes em outro nível. Então, por exemplo, se você apresentar característica de um nível mais alto e característica de um nível mais baixo, a sua pontuação ela vai estar sendo atribuída ao nível mais baixo. Então, se você tem do nível, por exemplo, do nível 3 e do nível 4, então você vai ser atribuída a nota, né, na sua redação vai ser atribuída do nível 3, né? Porque para um texto ele ser avaliado em um nível específico, ele tem que cumprir todos os requisitos daquele nível. Ele não pode cumprir um requisito parcial, ele tem que cumprir todos os requisitos, né? E aí aqui embaixo eu trouxe até um exemplo, que eu digo, né, se um texto, por exemplo, ele tiver presença excessiva de elementos coesivos inter e interparágrafos e raras ou ausentes repetições, que é características do nível 5, né? Mas a ele apresentar raras inadequações, que é uma característica do nível 4 da competência, então, né, deve ser atribuída a esse aluno o nível 4, porque para você estar dentro do nível 5, você não tem que ter nenhuma inadequação, certo? Então, estejam cientes disso. E aí, né, o roteiro para avaliação da competência 4. Dentro desse roteiro, eu tenho essas 5 questãozinhas que tem que ser avaliadas. Na aula passada, quando eu falei da grade específica, eu falei que a gente tem que olhar, né, dentro da competência 4, a gente tem que olhar 3 coisas. Se existem os coesivos inter e intraparagráficos, certo? Se existe repetições, né? E se existem inadequações dos coesivos. E aí, aqui vai ser mais ou menos isso, né? O A, primeiro a gente tem que olhar se é um monobloco ou não. Para saber se é um monobloco ou não, você assiste a aula passada, né? Que eu falei lá direitinho. E aí, se for um monobloco, essa pessoa só pode ser avaliada no nível 0, 1 ou 2. Não pode ultrapassar o nível 2, né? Na B, a gente vê que a gente tem que analisar se há presença de elementos coesivos, né, intra e interparagráficos ao longo de todo o texto, né? E a C, a gente tem que ver se há presença de elementos coesivos do tipo operador argumentativo, né, que eu já falei também para vocês. D, o uso de elementos coesivos, se ele é adequado, né, ou seja, se ele contribui para a articulação do texto, né? E o E, né? Se há características de níveis de notas diferentes. Se sim, avalia-se sempre no nível mais baixo. Então, a gente tem que estar ciente disso. E aí, a gente vai para a descrição dos níveis, né? Quando a gente entra dentro da descrição dos níveis, é importante a gente salientar que existe a utilização de uma gradação, certo? A gente vai ver que dentro dos níveis, a gente vai ter que, às vezes, por exemplo, eles dizem há excessivo uso disso, há muitos usos, há alguns, há poucos, há raros. E isso é meio que subjetivo ao julgamento do corretor. Como assim, Micael? A tarefa do avaliador dentro dessa competência é justamente, né, usar o conhecimento teórico e técnico para classificar o texto nos níveis contemplados na grade, né, com cuidado, claro, de encaixar essas produções, esses textos, né, aparentemente diferentes em critérios comuns e com a todos, né, os exemplares que chegarem à mão dos corretores. Como assim, Micael? Eu estou corrigindo uma redação, eu sou corretora. Chegou 2 redações diferentes. Eu vou avaliar aquelas 2 redações baseadas no meu conhecimento teórico e técnico, né? Da mesma forma, certo? Então, o que eu acho excessivo dentro de uma, né? Eu tenho que achar excessivo dentro da outra também, se tiver essas mesmas características. Então, eu tenho que avaliar, né? De maneira
correta todas as avaliações que chegarem até mim, todas as redações, utilizando o meu mesmo padrão. Claro que esse padrão é baseado nos meus conhecimentos. Então, a tarefa do corretor é exatamente essa, certo? E aí, né, o que o avaliador, ele considera, né, como sendo repertório coesivo, certo? Vamos ver. Só um minuto, gente. Perdão, gente. Enfim, o que ele considera como sendo repertório coesivo? Ele considera que para ter um repertório coesivo tem que ter a presença de elementos coesivos intra e interparagráficos, né? A repetição, principalmente de operadores argumentativos, tem que ser avaliada, porque se tiver muita repetição, isso não é benéfico para o texto, quer dizer que você não está tendo repertório, né? E a adequação desses elementos, ou seja, esses elementos eles têm que ser adequados. Então, para mim ter um repertório coesivo, eu tenho que estar encaixado dentro como eu posso dizer? Dessa lógica, certo? E aí aqui do lado eu tenho um quadrinho, que esse quadrinho ele vai servir para a gente avaliar as redações que vão vir, para a gente avaliar os níveis, né? Esse quadrinho tracejado, ele indica as repetições. Esse aqui indica as inadequações e esse preenchido indica o uso dos coesivos adequados, que são as 3 coisas que a gente avalia dentro dessa competência, certo? A gente vai vir agora para o nível 0, né, que a gente atribui a nota 0. Para o estudante ele ser enquadrado nesse nível, né, quais são as características que ele tem que apresentar? Né? Primeiro, ele tem que apresentar palavras e períodos justapostos e desconexos ao longo de todo o texto, o que demonstra que esse estudante não consegue articular as coisas, ou seja, que ele não articula nada, que é a ausência de articulação, certo? E aí, a gente trouxe aqui um exemplo, né, claro, e aí a gente vê que aqui existem as inadequações, né, que tá aqui nesses mas, esses dois aqui seguidos, né, esse aqui e esse também. A gente vê que não tem, né, coesivos usados inadequadamente, e a gente vê também que não tem repetição. Mas por que ele é enquadrado no nível 0? Porque, nesse caso, a ausência de articulação, né, caracterizado com palavras e períodos justapostos e desconexos ao longo de todo o texto. Os poucos conectivos que eles são utilizados, eles são considerados inertes. O que são coesivos inertes? Eles não possuem a função semântica deles, argumentativos no caso. Porque quando ele utiliza o mas e o também, o mas ele tem a função adversativa, né? E aí a gente vê que quando vocês forem ler, porque eu não vou ficar lendo que vai ficar muito extenso, mas o mais ele não tem a função dele. Então, embora ele utilize sim coesivos, ele utiliza esses coesivos de forma inadequada, certo? Eles são inertes porque eles não têm nenhuma função dentro do texto. Eles não desempenham nenhuma função. Fora isso, a gente vê que, estruturalmente falando, é bem complexo, porque ele o ponto final aqui coloca Facebook, eu acho que é YouTube, WhatsApp e jogos. Aí aqui ele começa. Futuro, compro, vontade, casa bonita, continua, quem, cama, roupa, sapato. Então, ele começa a botar várias palavras desconexamente. Essas palavras não têm sentido, elas não têm articulação nenhuma entre elas, certo? Então, por isso, ele é atribuído o nível 0 nesse caso. Aí, nós vamos para o nível 1, né? O nível 1 ele vai ser atribuído, né, quando eu tenho presença rara de elementos coesivos inter ou interparagráficos, né, e ou excessivas repetições e ou excessivas inadequações. Ou seja, para ser atribuído o nível 1, eu tenho que ter uso raro dos coesivos, né, intra e interparagráficos, e eu tenho que ter excessivas repetições e excessivas inadequações. E aí, quando a gente analisa essa redação, que essa redação é uma redação curta, ela tem 12 linhas, né, a gente analisa que palavras e períodos justapostos, né, e desconexos também estão presentes nessa redação, mas não no texto todo, porque em raros momentos a gente vê que existe uma articulação em virtude do uso, né, dos coesivos. A gente vê também que existem a presença rara, né, de elementos coesivos que são utilizados adequadamente, como, por exemplo, o uso do advérbio ainda lá na linha 5, né, esse aqui, né, e esse caso, que estão utilizados de forma adequada. Então, é um raro uso de elementos coesivos.
dentro do parágrafo, né? Então, ele se encaixa nessa competência exatamente por conta disso, né? E aí, por isso a gente considera, né, que ele esteja dentro desse nível, porque ele está utilizando de forma rara. Ele utilizou 2 vezes durante o texto dele. E aí a gente vê que tem excessivas repetições e excessivas inadequações. E aí o que diferencia ele do texto anterior, que está no nível 0, é porque ele utiliza coesivos adequadamente. E ele consegue articular esses coesivos. O que não existe na nota 0, porque na nota 0 a gente tem períodos desconexos, né, que não fazem sentido, então não tem nenhuma utilização de nenhum coesivo. Então, por ele ter utilizado 2 coesivos argumentativos de forma correta, a gente diz que ele está atribuído a ele o nível 1, certo? E aí, nós temos o nível 2, né, que no nível 2 a gente tem, né, que eu tenho a presença pontual de elementos coesivos inter ou intraparagráficos, né? E ou muitas repetições e ou muitas inadequações. Ou seja, e além disso, os textos, né, que estão em forma de monobloco, eles não podem ultrapassar esse nível. Então, para mim avaliar uma redação dentro desse nível, eu tenho que ter essas 3 características. Em todas as 3, ou ter pelo menos uma das 3. Certo? E aí a gente vai ver esse exemplo aqui que a gente trouxe, né? Dentro desse exemplo, a gente vê, né, que em termos de presença de elementos coesivos, a gente vê que a gente analisa ele como presença pontual, né, de conectivos, porque a gente observa o uso do até na linha 7, do mais, né, que aí está grafado como mais, né, na linha 9, o também na linha 9 e 19, né, e o ou na linha 13, ou seja, existe a presença. Existe, mas ela é feita de uma forma pontual, certo? É em um parágrafo sim, em um parágrafo não, ou então ele utiliza 2 vezes dentro de um parágrafo e não utiliza nenhum dentro de outro parágrafo, certo? Então, ela é atribuído para ela o uso pontual, porque é um uso que não está sendo recorrente, certo? E aí, quando a gente analisa as repetições, a gente vê que ele se enquadra no critério de muitas repetições, né? Que, inclusive, tem muitas repetições mesmo, que a gente vê aqui, ó. Que é o tracejado, né? O muitas, gente, e várias outras palavras. E aqui, quando a gente fala de repetição, gente, a gente não fala só de repetição de operadores argumentativos. A gente fala de repetição de retomada, né, do mesmo referencial, de repetições de pronome, de conjunções e de operadores argumentativos. A retomada do mesmo referencial é como se eu quisesse me referir a uma palavra e utilizasse sempre ela. Por exemplo, eu quero me referir à internet e eu uso sempre internet. Sendo que existem outras formas de falar, de me referir à internet sem usar a internet, como por exemplo, rede digital ou qualquer outra coisa, entendeu? E aí, é importante a gente salientar que dentro dessas repetições, as repetições de operadores argumentativos, elas têm um peso maior do que as repetições das outras coisas. Por exemplo, uma repetição de palavra, que é a repetição de referencial, ela tem um peso bem menor do que a repetição de um operador argumentativo, certo? Dentro dessa competência. Então, a gente precisa prestar atenção. E sempre levar em consideração que o critério para avaliar a repetição é saber se ela atrapalha ou se ela não atrapalha, né, a articulação do texto. Entendeu? E aí a gente vê também que dentro dessa competência, né, é isso. Né? A gente vê também que existem várias ocorrências do uso da palavra internet, né? Só que como se trata de uma palavra, né, de frase temática, ou seja, que é o tema do texto, né? E pelo fato também de não ser a única forma que ele falou da internet, né? Porque ele retoma ela também como rede social, né? Em alguns momentos, esse emprego ele não é considerado uma repetição no texto, porque não é repetição de coesivo, né? É uma repetição da palavra e a temática do texto. E, além disso, ele se refere a ela em outros momentos do texto de outra forma, né? Quando ele utiliza a rede social. E aí, quando eu falo da inadequação, a gente vê que não há presença, né? Até porque, quando a gente vê que não há presença de inadequações,
a gente tem que entender também que os textos em níveis mais baixos, geralmente, eles não vão ter muitas inadequações. Por quê, Micaele? Se ele é nível baixo, ele era para ter muita inadequação. Mas por que ele não vai ter? Porque, geralmente, esses textos, eles usam poucos, né, operadores argumentativos. Então, eles utilizam poucos as conjunções, eles utilizam poucos. Então, se ele está utilizando de pouco, né, às vezes quase nem existe, como é que vai estar errado se não existe, né? Então, geralmente essas inadequações, elas estão vinculadas aos operadores argumentativos. Então, se não existem, se não estão sendo pouco utilizados, muito provável essa pessoa não vai errar tanto, certo? E aí, eu tenho aí um quadrinho de atenção, né, que é exatamente aquilo que eu falei no início, que quando um texto apresenta características de 2 níveis diferentes, ele deve sempre ser avaliado no nível mais baixo, certo? Aí, nós vamos entrar no nível 3, né? No nível 3, a gente vai ter presença regular de elementos coesivos inter ou interparagráficos, né? E ou algumas repetições e ou algumas inadequações. O que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que dentro do meu texto, eu vou ter a presença regular desses elementos, né? E eu vou ter só algumas inadequações e só algumas repetições, certo? E aí a gente vai para o exemplo. Dentro desse exemplo, né, que ele usa assim, a internet e essa primeira linha dele, a linha 3 e a linha 4, acredito que seja um tema, não. Que seja um título, né? A gente vê, só visualizando, a gente vê, né, como tá marcado as inadequações, né, as coisas, as observações, a gente vê, né, que a gente considera ele como presença regular de elementos coesivos, né? Por quê? Porque eles são manifestados em cada dia que passa, na linha 5, o pois na linha 6, o além na linha 6 também, o também na linha 7 e o por isso na linha 18, né? Esse último, que é o por isso, né? Ele funciona como um operador argumentativo interparagráfico, né? Porque ele, na medida que ele está sendo utilizado, ele estabelece uma relação de conclusão com o argumento do parágrafo anterior, né? E, sim, existem algumas repetições do pronome ela, né? Que ele está sendo utilizado na linha 10, na linha 13, na linha 14, né? Só que ele sendo utilizado, ele está afetando a construção da coesão, né? Por estarem muito próximos, né? Por isso, existem sim repetições. E aí, quanto à inadequação, né, no uso do coesivo, a redação ela apresenta apenas a ocorrência de uma, né, que é o uso equivocado do mas, que inclusive está grafado errado, que ele está com mais, né, na linha 21. Só que, como eu falei, esse mais escrito com i na linha 21, ele não é caracterizado como sendo um problema da competência 3, né? Da competência 4, quer dizer, desculpa, ele é um problema da competência 1, porque é uma questão de grafia, né? E aí a gente vê que dentro dessa utilização do mais, ele está estabelecendo uma relação indevida de adversidade, né? Entre um argumento, né, que não são contrários, né? Então, existem sim essa inadequação, certo? E aí a gente vai para o nível 4, né? O nível 4, a gente já atribui a nota de 160. E aí a gente vê que dentro dele existe a presença constante de elementos coesivos inter e intraparagráficos e ou poucas repetições e ou poucas inadequações. E aí, dentro disso, a gente tem um asterisco, que é o quê? Havendo elemento coesivo de tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos um momento do texto. Ou seja, para que essa pessoa ela receba o nível 4, ela precisa, pelo menos em uma parte do texto, apresentar um operador argumentativo entre os parágrafos, certo? Só que, dentro disso, além disso, né, ela precisa também ter a presença constante de elementos coesivos interparágrafos, né? Ou então ela precisa ter poucas repetições, ou então ela precisa ter poucas inadequações, para ela ser enquadrada dentro desse nível, certo? E aí a gente vai analisar essa redação aqui, né? Claro que a gente não vai ler, a gente vai ver visualmente, mas visualmente eu vou poder falar para vocês, né, as observações, né?
Dentro dessa redação, a gente vê que existe a presença constante de elementos coesivos e são utilizados de maneira adequada, né? E aí a gente tem o uso do cada vez mais na linha 1, do contudo na linha 4, essa tecnologia está na linha 4 também, o consigo na linha 4, o seja como, né? Que está na linha 8 e 9, o mais na linha 11 e 20. Então, todos esses operadores argumentativos, né? Além da gente ter esses operadores argumentativos que estão dentro do parágrafo, né? A gente tem, pelo menos em um momento do texto, o uso de um operador argumentativo interparagráfico, que é o portanto na linha 21, certo? Então, por eu ter esse uso do portanto na linha 21, já é uma coisa que eu estou podendo atribuir o nível 4 para essa pessoa, né? Quanto às repetições, a gente vê que há poucas repetições. E a gente vê que isso é só perceptível no uso do assim, né? Que está na linha 19, na linha 22, na linha 24, na linha 22, né? Que por eles serem justamente um operador argumentativo, a gente tem que estarem muito próximos, né? Ele acaba afetando de modo significativo, né? O texto, o entendimento, a coesão do texto, né? A gente vê que dentro desse texto, né, não há inadequações. Mas, de qualquer forma, o texto não pode chegar à nota máxima. Sabe por quê? Porque além dos aspectos que a gente já falou, né, que são a repetição do assim e os outras coisas já mencionados, ele não dispõe de operadores argumentativos em pelo menos 2 momentos do texto. E aí a gente vai ver que isso é uma característica da competência 5. Né, que a gente vê, né, aqui na competência 5 que existe a presença excessiva de elementos coesivos, né, inter e intraparágrafos, né, e raras ou ausentes repetições e sem inadequações. E aí a gente tem o asterisco que ele fala assim: havendo elementos coesivos de tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos 2 momentos do texto e pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de todos os parágrafos. Ou seja, para eu atribuir, né, para você ganhar o nível 5 dessa competência, você tem que ter pelo menos um elemento coesivo dentro do parágrafo, certo? Em todos os parágrafos, ou seja, tem que ter um de introdução, tem que ter um no primeiro desenvolvimento, tem que ter um no segundo desenvolvimento, tem que ter uma conclusão. Fora isso, eu tenho que ter pelo menos 2 elementos coesivos interparagráficos, fazendo relação entre os parágrafos, né, em pelo menos 2 vezes dentro do meu texto. Para mim receber o nível 5, eu tenho que ter essas características, certo? E aí eu tenho esse exemplo aqui, né? Essa redação a gente vê alguma coisa, né? A gente vê que o repertório, né, de elementos coesivos, ele é expressivo, porque vocês estão vendo aí, né, coesão adequadas, ele está marcando os elementos coesivos, então ele está sendo utilizado de forma expressiva, né? E aí a gente vê que é importante valorizar o uso desses elementos, porque a gente vê que isso valoriza as diferentes relações entre os argumentos apresentados dentro do parágrafo, certo? Porque esses elementos coesivos, eles vão fazer relações entre as ideias postas dentro do parágrafo. Então, se eles existem de uma forma, se eles existem muito dentro do parágrafo, ele está fazendo essa diversificação dentro do parágrafo, né? E aí, em 2 momentos diferentes, né, o emprego dos operadores argumentativos, que é o consequentemente e o em suma, né, eles vão estabelecer uma relação de continuidade, né, o consequentemente de causa e consequência, né, e o em suma vai fazer uma ideia de conclusão, né, e isso a gente analisa que ele está sendo utilizado 2 vezes dentro do texto, e esses são caracterizados como operadores argumentativos interparagráficos, ou seja, entre os parágrafos, fazendo a relação entre 2 parágrafos. Então, eu estou utilizando 2 vezes os operadores argumentativos interparagráficos. Eu tenho muitos operadores argumentativos dentro do parágrafo e está sendo utilizado de maneira correta, nenhum está sendo utilizado de maneira indevida. Então, por isso, que ele está sendo atribuído o nível 5, né? Além disso, né, quando a gente analisa os elementos coesivos dentro do parágrafo, a gente constata, né, que existe
o uso de vários tipos de coesão referencial e sequencial. E aí a gente vê que existem várias utilizações dentro do parágrafo e são utilizadas de maneira adequada, né? Como, por exemplo, a partir do uso no linha 1, que estabelece uma ideia de organização temporal, né? O cada vez mais no linha 2, que estabelece uma gradação, né? Por exemplo, o embora, lá na linha 6, que é uma adversidade, né? Então, tem várias utilizações deles dentro do parágrafo, né? E existem vários exemplos. Com relação à repetição de elementos, né? A gente vê que existem a repetição da palavra homem, né? Na linha 1, 9, 13, 18 e 22. Só que elas não são elas são consideradas raras por motivos, né? Vamos ver. Primeiro, que elas não atrapalham a fluidez do texto. Quando você vai ler o texto, você vê que ela não atrapalha a fluidez do texto porque elas estão de formas dispersas, elas não estão próximas uma da outra, né? E aí, além disso, elas não são a única manifestação do mesmo referencial. Como assim, Micaele? Elas não são a única manifestação que vai se referir ao homem, né? A gente vê que ele vai alternar o uso da palavra homem, né, em outras formas, como por exemplo, ele retoma, né, ele retoma, né, para se referir ao homem como consumidores, né, lá na linha 4, usuário na linha 5, ele, né, na linha 7, animal político na linha 9. Então a gente vê que embora ele esteja se referindo ao homem, ele está utilizando outro referencial, então ele não está repetindo o referencial. E além disso, embora ele repita a palavra homem 5 vezes durante o texto, é de uma forma dispersa que não atrapalha a fluidez do texto, certo? Dentro disso, a gente vê também que não há, né, inadequação dos repertórios coesivos. Então, para ser enquadrado na competência 5, eu não tenho que ter inadequação. E a gente vê que não tem nenhuma inadequação, que é trajado com esse quadradinho, certo? Por esses motivos, né, essa redação ela deve ser avaliada no nível 5 da competência 4, já, né, que a gente analisa que há presença excessiva de elementos coesivos inter e intraparágrafos, e também existem raras repetições, né? E o texto ele não apresenta inadequações. Então, por isso, ela é colocada no nível 5 da competência, certo? Então, a gente chegou no final da nossa aula, né? Eu quero agradecer vocês pela atenção e espero vocês na próxima aula. E gostaria de dizer que por que é importante vocês assistirem essas aulas sobre a grade específica do Enem. Porque quando, às vezes, você recebe uma nota, sei lá, você recebe o nível 4, você não entende por que você não chegou no nível 5. Então,